É, já chega com demanda, né, Richard? Vai dar aula e faz o texto. Gente, inicialmente gostaria de agradecer o convite, né, que o Charles me fez para participar dessa disciplina. Eu né, gosto muito de discutir esse tema sobre direitos humanos e pensando nas questões do racismo, do sexismo e aí dessa abordagem que eu trago. Eu não conheço, acho que quase ninguém aqui, Paloma Silveira, que é minha companheira, amiga e colega né, de atuação aí no campo dos direitos reprodutivos, no campo do aborto, e que a gente tem trabalhado juntas nesse sentido. Acho que é a única pessoa que eu conheço aqui, eu acho, né? Porque às vezes os nomes a gente depois vê que conhece a pessoa. Eu, então, agradecendo, acho que você disse tudo, Richard, sobre mim, não preciso falar mais nada. Assim, eu fui gestora, você falou, eu trabalhei nas Nações Unidas, fui do UNFPA, né, fui do Fundo de População, na agenda de saúde reprodutiva, né, de direitos, garantia de direitos, enfim, fui a assessora do programa de gênero e raça na agenda da saúde reprodutiva. Então, essa minha trajetória sobre a discussão de gênero, raça, saúde reprodutiva, já tem mais tempo do que se for pensar que desde quando eu comecei, aí já vai quase, não conta mais nas mãos. Então, daqui a pouco eu revelo a minha idade, eu não conta mais nas mãos o tempo que eu tenho já de atuação nesse campo de saúde da população negra e saúde das mulheres, que eu termino sendo uma pessoa que estou nas duas agendas, né? Eu termino sendo chamada para contribuir tanto na agenda de saúde da população negra, pensando no racismo institucional, enfim, e na saúde da mulher, pensando em política para as mulheres, pensando na agenda dos direitos reprodutivos. Então, para começar a minha exposição, eu tenho uma apresentação, né? Eu dividi minha apresentação eu chamo de 3 momentos, eu vou chamar até de 4 momentos, né? E que eu trago a teoria da interseccionalidade, imagino que muita gente aqui já saiba, talvez alguma outra pesquisadora já falou sobre isso, mas eu trago a teoria, aí vou pensando nessa conexão com Microfone. Mutou. ele mutou sozinho. Ai, que medo! Então, deixa eu falar novamente. Né? Eu divido a agenda, a minha apresentação em 4 pontos. Vou falar da interseccionalidade, a teoria, falo como a gente discute discriminação interseccional nas agendas internacionais, e aí, no caso aqui, eu trago Beijing e Durban, e depois eu trago alguns exemplos de casos de discriminação interseccional, né, de como essa questão ela é concreta, né, não está no campo teórico, a teoria nos ajuda a refletir, mas a gente vai ver que isso está na vida das pessoas, das mulheres, né, das mulheres negras, sobretudo. E depois eu vou trazer uma discussão como isso é aplicável na pesquisa, como é que a gente aplica essa teoria na pesquisa. Então, eu faço esse movimento para que a gente possa pensar que essa discussão da interseccionalidade é uma discussão que atravessa vários contextos, né? Seja como militante, pensar a partir dessa perspectiva, seja como uma teórica, pensar a partir dessa perspectiva, ou seja, como uma pesquisadora, com os estudos empíricos, analisar os estudos a partir dessa perspectiva. Então, é um pouquinho, e também pensar como uma gestora ou uma ativista em relação aos direitos humanos também nessa perspectiva. Então, a minha ideia da apresentação de hoje é tratar sobre isso, né? Fazer esse tipo de abordagem. Deixa eu ver se já estou livre aqui, Charlie, para compartilhar. Já. Tá sim, Manu, pode subir quando você quiser. Deixa eu botar. Estão vendo? Tá tudo certinho aí para ver? Pronto. Eu tinha pensado, né? Quando eu olhei a chamada de Richarlison, eu nem tinha pensado sobre que isso tem, né, dentro da agenda das afrodescendentes, a discriminação interseccional, né? E muito deve ser também pela influência, sobretudo das movimentos de mulheres, né? Dos movimentos feministas, feminista negro, e
Aí, e pensando que a Kimberly, né, quando a Kimberly começou a fazer a discussão no início de 2000, quando ela teorizou e fez aquele documento para especialistas de direitos humanos, eu acho também que isso é uma resposta já a essa demanda que, desde lá, já se discutia isso. Então, tem isso no documento, eu acho, acredito que sim, seja uma resposta a essa abordagem que o movimento de mulheres negras e o movimento feminista negro tem feito ao longo do tempo, né? E aí eu começo com aquela, né, frase, eu trago um fragmento bem pequenininho de todo o discurso da Sojourner Truth sobre não ser uma mulher, e aí quando a gente vai olhar o que ela traz, é justamente o que a gente pensa quando a gente vai discutir interseccionalidade, esse ponto, né, de intersecção das opressões, como isso se dá para as mulheres negras. Aí, quando a gente começa a refletir a partir desse ponto, a gente vai ver que as mulheres negras experimentam opressões interseccionais, né, sendo atravessada aí pelo racismo e pelo sexismo. Aí ela vai falar, aquele homem ali diz que mulheres têm que ser ajudadas para subir nas carruagens e levantadas sobre as suas valetas e ter um melhor lugar onde seja. Ninguém nunca me ajuda a subir em carruagens ou sobre lamaçais ou me dá lugar nenhum. Sou eu uma mulher? Eu dei à luz a 13 crianças e vi quase todas serem vendidas para escravidão. E quando eu chorei, meu pesar de mãe, ninguém além de Jesus me ouviu. Não sou eu uma mulher? Então, é como a gente pensa essa lente, né, que ajuda a gente eu digo que estilhaçar, né, esse prisma e transformar em prisma essas experiências que não são experiências universais, são experiências interseccionais. E é isso que, quando ela está questionando isso, esse olhar universal de pessoas, né, de mulheres, sobretudo do Ocidente, né, que transforma os direitos e as lutas das mulheres em questões universais a partir de uma única lente do norte global. Então, é um pouco sobre isso que a gente já começa a refletir. Aí a gente tem esse modelo, inclusive, eu acho que é um modelo pensado pela crioula, porque eu lembro de ter visto esse modelinho das circunferências, então, da intersecção, né, que na matemática, eu sempre vi no material, inicialmente, pela primeira vez, no material de crioula e tal, o Junema falando sobre isso. Então, nos dá a sensação de que é mais do que o cruzamento, né? Aquela coisa mais rígida aqui, que a Kimberly, quando vai tratar, fala de cruzamento, aí parece que são estradas cruzadas e não tem esse movimento, que é essa intersecção desses círculos, parece que nos dá uma sensação de que é uma coisa mais dinâmica, porque são categorias que se movimentam também, né, e aí se associa um pouco mais, depois se associa a outro um pouco mais, mas sempre raça e gênero estão presentes. Então, já adianto, né, quando a gente discute interseccionalidade, se não tiver raça, o estudo não é interseccional. Eu digo a qualquer pessoa que não é, porque não estou falando que não tem que ter mulheres negras, estou falando de raça, porque você pode fazer estudo com outras categorias oprimidas que não são as mulheres negras em outros contextos, de países asiáticos, de países, né, em outros contextos, que são mulheres que vivenciam o racismo por conta do seu pertencimento racial. Mas, para se discutir interseccionalidade, você precisa, no mínimo, de partida, ter a raça ali como categoria estruturante, com gênero, que está falando para as mulheres, e também não só para as mulheres, gênero pode trabalhar com os homens, né, os homens negros e tudo, na discussão dessa interação. Né? É claro que a teoria ela vai dar subsídio para outras discussões, né, mas se você diz que é uma teoria interseccional, tem um compromisso ético, que eu chamo de compromisso ético, de trazer a discussão racial. Né, que a gente precisa que esteja presente, porque isso foi um esforço, né, da luta do movimento de mulheres negras, da luta do movimento das ativistas feministas negras, então é preciso reconhecer isso. E aqui eu trago, né, na matriz de dominação, raça, gênero e outras opressões correlatas, elas se interceptam, né, em diferentes pontos, e tem momentos em que raça vai estar mais associada a território, a classe, enfim, vai estar sempre ali se conectando com as categorias. E aí a Kimberly, né, que nos ajudou, teoricamente, né, a conceituar, ela fez essa reflexão né, esse esforço do conceito,
né? Mesmo que a gente, movimentos de mulheres negras, as que vieram muito antes, já trazia essa questão, né, de que havia discriminação dupla, né, tripla discriminação, né, mosaicos, como o Luísa chamava, e outras, né, a Lélia vai falar de dupla discriminação, e a Sueli Carneiro também, e aí a Kimberly pega isso e vai dizer, e vai ajudar a gente a refletir. Aí o trabalho dela, né, para além da reflexão dela, é também considerar o que foi dito antes e jogar isso nesse construto. Aí ela vai dividir entre estrutural e política, né? E aí estrutural é como as desigualdades dentro dessa pirâmide se organizam, e as mulheres negras estão sempre na base da pirâmide, intercalando de vez em quando com os homens negros, né? Às vezes as mulheres negras se associam aos homens negros e experimentam a violência racial, né? Às vezes as mulheres negras se associam às mulheres brancas e vivenciam a violência de gênero, mas sempre estão ali atravessadas pelas duas categorias de gênero e raça. E a dimensão política, que é como as políticas públicas podem refletir essa interseccionalidade. Então, a Kimberly questiona que, em geral, as políticas para a população negra, políticas afirmativas, elas são políticas onde é visto pela lente dos homens, né? E as mulheres não são negras não são evidenciadas, não são pensadas estratégias para as mulheres negras nesse campo. E quando pensa também na política para as mulheres, é vista de forma muito homogênea a experiência de gênero, de enfrentamento, né, à violência contra as mulheres, sem trazer a dimensão que das experiências de mulheres negras, indígenas, vivenciam. Então, é essa a dimensão política, né, de como fica ausente, você não tem ali a interseccionalidade, nem na política de população negra, e nem na política de mulheres. A Audre Lorde vai dizer para a gente que não existe hierarquia de opressão, que é o que aquela pessoa, aquela mulher experimenta, quando ela experimenta a discriminação, a opressão, naquele momento você tem uma interação das opressões. Então, não existe, ela não vai dizer assim, agora eu sofri uma discriminação, agora eu sofri outra, não. Mulher negra sofre a discriminação como mulher negra, então, não é mulher negra, é mulher negra, é uma categoria só. Né? Então, você pensar nessa, que as pessoas interpretam, não existe hierarquia de opressão, como se fosse a gente olhando na pirâmide, mas não existe hierarquia de opressão para quem sofre a opressão. Né? A opressão ela é experimentada de forma interseccional, como a discussão que está falando aqui. As opressões elas são interseccionais, os estigmas são interseccionais, as discriminações são interseccionais. Então, nesse sentido, não existe hierarquia, porque você tem ali a interação das opressões, né? Aí, eu digo, a Jorema vai falar isso, né? Diz que, ela vai dizer, se está fora do contexto, a ocorrência das opressões e suas intensidades sobre pessoas e grupos populacionais vai impactar de forma simultânea, sincrônica, não sendo possível separá-los ao longo da experiência concreta de cada indivíduo ou povo. Isso é o que chamamos de interseccionalidade. Ela vai dizer que essa opressão é vivida de forma sincrônica, simultânea. Então, aquela história de que não existe, né, hierarquia é sobre isso. Então, e Jurema reforça quando ela trata disso. A intersecção, como forma de análise categórica, histórica, permite visibilizar o que as mulheres negras experimentam neste lugar de não ser uma mulher branca e de não ser um homem negro. Né? Estou cansada, viu? Acabei de chegar, a primeira aula do ano, já estou ficando cansada. Não, acho que ainda estou cansada de 2020, na verdade, ainda não descansei. A Lélia Gonzalez vai trazer essa discussão sobre esse lugar do sexismo, né, do duplo fenômeno do sexismo e do racismo, naquele artigo de racismo e sexismo na cultura brasileira. Então, tudo que eu estiver falando aqui, eu tenho os artigos, e aí, se quem tiver interesse, depois eu posso passar. Né? Então, ela vai falar sobre isso, né? O racismo, na sua articulação com o sexismo, produz efeitos violentos sobre a mulher negra, em particular. Então, essa experiência é uma experiência particular mesmo, que as mulheres negras vão experimentar e que não tem como explicar, como dizer para as mulheres brancas o que é isso e para os homens negros o que é isso. Né? Pode passar, não sou eu que passo.
Pode passar, eu estou com você agora, pode passar. E aí eu parto desse ponto da discussão da interseccionalidade de direitos humanos, que aí é o nosso ponto né, das mulheres, do movimento de mulheres negras, nessa dinâmica de será que a gente discute gênero, como é que a gente consegue pautar raça na agenda de gênero, e como é que a gente consegue pautar gênero na agenda de raça. Né? E aí a Sueli Carneiro, ela tem um texto muito interessante, que esse texto aqui é do livro dela, né, Desigualdade de Gênero e Raça, aquele livro que ela tem, que é um compilado dos artigos que ela escreveu durante um tempo, né, e que ela vai falar sobre isso, né, sobre que Beijing vai tratar da agenda de mulheres, mas há uma reivindicação das mulheres de outros grupos, né, os grupos que são racialmente oprimidos, que quando não coloca o racismo também ali na agenda, elas vão continuar vivenciando opressões, porque se você supera gênero para gênero e deixa as outras categorias que impactam aquela mulher, vai continuar acontecendo as opressões, mesmo as de gênero vão continuar acontecendo, porque, segundo Jurema Werneck, o racismo, ele potencializa as outras opressões, né? Então, é preciso pensar, não é possível a gente discutir gênero sem discutir raça. São categorias que andam lado a lado. Né? A gente não pode pensar em direitos para as mulheres de forma universal, porque as questões raciais estão postas e estruturais também para as mulheres. Então, é sobre isso que a Sueli Carneiro trata quando ela vai falar de Beijing. E na conferência de Durban, né, ela vai dizer que os movimentos de mulheres negras tiveram presente para garantir, né, a pauta de gênero na agenda de Durban, né, alertando sobre as múltiplas formas de exclusão causadas pela conjugação perversa do racismo e do sexismo, resultando numa espécie de asfixia social com desdobramentos negativos em todas as dimensões da vida das mulheres negras. E aí ela vai dizendo isso, que em Durban conseguiu levar essa pauta. Aí, Luísa vai trazer para a gente uma questão que eu acho que nós concordamos em grande parte, porque até hoje não tem como se pensar ao contrário, né? E aí, reforçando um pouco mesmo que a questão que Jurema traz naquele artigo Saúde da População Negra, Racismo Institucional, Saúde da População Negra de 2017, em que ela faz um resgate de vários conceitos, e aí ela traz, por exemplo, a discussão da interseccionalidade, mas que ela reforça que o racismo ele potencializa as outras violências, as outras opressões, e quando Luísa trata disso, ela vai dizer que ela achava, né, que Durban não se compara, né, a Beijing, porque as questões de gênero não saem do ponto de partida para a discussão das mulheres negras, o ponto de partida é a questão racial mesmo. Né? Ela vai dizer, em minha opinião, se você especifica o racismo, tem possibilidade maior de dar conta das questões das mulheres negras, mais do que quando você especifica o sexismo. Nesse sentido, para nós, Durban é mais definitivo que Beijing. E consegue ser pautada as questões das mulheres negras em Durban. A pauta ela consegue ser muito mais ouvida, vamos dizer assim, do que na agenda de Beijing. Isso é um debate que a gente tem que tratar. Por exemplo, a gente teve a relatora de Durban foi uma mulher negra, né? Em Beijing, as mulheres negras não tiveram protagonismo. Em Durban, as mulheres negras tiveram muito mais protagonismo se a gente compara com Beijing. Né? Nem na agenda da esterilização, que seria uma agenda das mulheres negras em Beijing, foi muito mais forte em Durban, que é a agenda de direitos reprodutivos. Né? Se a gente for pensar que e aí esse protagonismo, eu acho que tem a ver com isso, né? O ponto de partida. Eu acho que Luísa traz aí provocando é do ponto de partida, né? Que termina sendo talvez a nossa ação, nosso protagonismo também seja mais engajado na agenda racial do que na agenda de gênero também, não só, né, a gente não ter lá, mas também o nosso engajamento como ativista ser muito mais direcionado para o racismo do que para o sexismo. E aí eu acho que a chegada da discussão, da possibilidade de analisar e de pensar interseccionalmente, nos ajuda nesse sentido da gente poder olhar as duas coisas e fazer o enfrentamento
nas duas agendas de forma interseccional. Né? Então, eu acho que é para isso que chega essa teoria, para isso que chega esse conceito, para nos ajudar a pensar tanto as demandas relacionadas à raça, quanto as demandas relacionadas a gênero, como ponto de partida. Né? Tem outras categorias aqui atravessadas que a gente também pode discutir, que também está ali impactando as condições de vida, de saúde, né? e de bem-estar e de bem-viver das mulheres negras e mulheres indígenas, também mulheres racialmente oprimidas, né? Não somente gênero e raça, mas principalmente gênero e raça. E aí é um modelinho que eu sempre gosto de trazer também, mostrando, né, que racismo, sexismo está sempre ali por perto, e as outras categorias que podem ir e vir, né? Classismo pode ir e vir, etarismo pode ir, não, vai ir e vir, que a gente, é a única categoria que a gente tem certeza que vivencia três situações distintas, né? A gente vivencia 3 ou 4, a gente vivencia infância, adolescência, juventude, adulto e idoso, né? Porque o adulto, apesar de não deveria ter tanta distinção, mas tem, né? Adulto e o idoso. Então, todos esses grupos vão vivenciar momentos de opressão e momentos de privilégio. Né? O adultocentrismo vai colocar as pessoas dos extremos fora sempre das questões de acesso a direitos, né, a direitos. Adolescente sofre muito mais dentro do serviço de saúde sexual e reprodutiva do que uma pessoa adulta, né? Os idosos, pela mesma forma, as mulheres procurar serviço, uma idosa procurar serviço de saúde sexual, elas vão ser condenadas no serviço porque idosos só tem problema de pressão, tem que ir no posto de saúde para pegar medicamento para pressão e para diabetes. Então, como a gente pode pensar nessas categorias também que elas elas se movimentam, né? Eu acho que todas são, mas eu quero dizer que, em particular, a questão de geração, ela tem esse movimento, né? Porque a gente vai passar pelos grupos etários. Aí eu trago alguns casos, sabe? É o segundo ponto, né, da minha apresentação aqui. Então, eu falei da teoria, falei um pouquinho das agendas internacionais, e aqui concretamente o que acontece, né? Tem 3 casos que eu sempre gosto de tratar sobre a questão. Então, a gente vai ter essa questão da violência, né, do homicídio, feminicídio, e que para as mulheres negras isso é muito mais grave, porque é muito mais letal, né? A gente tem, os estudos mostram sempre que as mulheres negras estão em situação de desvantagem em relação às mulheres brancas quando compara sobre feminicídio. Então, a gente vai ter 3 casos diferentes, né, de mulheres com outras categorias, outros marcadores aí atravessando elas, né? A Cláudia Ferreira, uma mãe, uma mulher negra, mãe de 38 anos, e que foi baleada, né, pela polícia, e depois que o seu corpo foi arrastado no carro. Todo mundo, a maioria das pessoas acho que deve conhecer essa história, aconteceu no Rio de Janeiro. Então, tem essa história de Cláudia. A história de Cláudia, você vê que a história de Cláudia é uma história que é muito próxima das violências urbanas associadas aos homens, não é? Se a gente for pensar que isso tem está muito mais vinculado à violência com os homens negros do que com as mulheres em geral. Então, como é que as mulheres negras também experimentam essa violência racial por conta da cor da pele, né? E aí termina se assemelhando à violência dos homens negros. A história de Luana Barbosa é isso, né? Luana Barbosa ela foi mulher lésbica, preta, mãe, né? E ela foi espancada porque apresentava uma performance masculinizada e foi espancada pelos policiais. Então ela foi atingida pela raça, né? Ela foi vista nessa masculinidade. Então, por isso que os policiais foram homens, né, que bateram nela e ela morreu, espancaram ela. Ela estava numa moto, espancaram ela. Então, se assemelha aí também, de novo, aos homens, porque ela tinha saído desse lugar, mas, mesmo assim, está ali marcando ali os marcadores fundamentais, que é de gênero e raça. E esses são os marcadores
que fizeram que Marielle Franco fosse exterminada. Então, é um pouco para a gente pensar nesse sentido, a gente pode debater isso, mas sobre tudo, né? E aí eu trago essa questão, eu posso até que atualizar esse dado. Mapa da violência que mostrou, né? Foi um choque para a gente quando o mapa da violência mostrou que a morte das mulheres negras aumentou 54% e das mulheres brancas caiu 10%, que foi justamente no ano que estava se comemorando o tempo da Lei Maria da Penha, né? E aí a gente vai refletir, Lei Maria da Penha foi feita para quem? Se nos dados a gente tem aí essa coisa tão distinta entre os grupos, né? A Lei Maria da Penha ela foi aplicada de forma universal, ela não foi aplicada de forma interseccional. Esses dados dizem isso para a gente, né? Que as mulheres negras morreram mais e as mulheres brancas reduziram a morte. Não só morreram menos, além de reduzir, se compara com ela mesma, houve redução da morte, né? Aqui, sobre morte materna, a gente tem esses dois casos do Rio, né? A Rafaela, com 15 anos, que morreu dentro da maternidade, esperando 5 horas para ser atendida. Bem, a história de Rafaela é bem longa, né? Porque ela ficou muito tempo dentro da maternidade. O médico plantonista não estava na maternidade, e ele se chateou porque foram chamar ele para atender a Rafaela, né, porque naquele momento ali não tinha médico na casa, só enfermeira. E ninguém aferiu a pressão de Rafaela, todo mundo estava lá medicando ela estava com dor de cabeça e medicamento para dor de cabeça, enfim. Aí a gente está vendo a questão da geração, que isso é muito forte dentro da maternidade, né? Adolescentes sofrem muito por conta do estigma de adolescente grávida, e aí, se for uma adolescente grávida e negra, isso vai ser mais agravado. Isso vai se sobrepor, né? Você vai ter aí essa dimensão desse entrelaçamento de opressões. A história de Aline Pimentel, que aí é a história mais conhecida para as pessoas que estão acompanhando a agenda internacional. A história de Aline Pimentel é um marco na agenda internacional, na agenda de mulheres e racial, né? Que virou para a gente um marco para pensar, refletir e fazer advocacy diante das questões da saúde materna, da saúde sexual e reprodutiva no Brasil. O caso de Aline Pimentel, e que a gente sabe, por exemplo, que a Rede Cegonha, eu sempre falo disso, que a Rede Cegonha tem a história de Aline Pimentel como um ponto de partida para a melhoria da atenção obstétrica no país. No entanto, a gente nunca vê, né, em documentos da Rede Cegonha no Brasil, documento nacional, não trata da questão racial, a única palavra que existe no documento é equidade, né? Mas não trata da questão da dimensão racial. E nos estados, acho que, assim, aqui na Bahia não, mas o estado que eu sei que teve destaque, que conseguiu fazer a discussão racial, foi do Paraná, né? A época que a Laerte estava na gestão, então a gente tem que falar porque tem a ver com a gente, né? Só aconteceu isso porque a Laerte estava lá, a tia do Richarlison. A Laerte estava lá na gestão, né? Então ela garantiu isso, né? A Laerte é uma expertise, ela é uma especialista, ela é uma pesquisadora da área de mortalidade materna e mulheres negras e desigualdades raciais. Ela, mestrado, doutorado, sempre se dedicou a esse campo, então a referência para a gente no Brasil. Acho que ela ainda né? Eu não trabalho com morte materna, ela ainda é a grande referência para a gente nesse campo, a gente ainda não conseguiu ver pessoas que fizessem esse engajamento, né? A nível nacional, mas a Laerte tem essa dimensão, traz essa dimensão nos seus estudos sobre mortalidade materna, e aí, com isso, o Paraná é o único, não sei se ainda tudo é muito, né, é tudo muito instável. Tinha sido o único estado, né, a ter a discussão racial, a se preocupar, por exemplo, em colocar como entre os exames obrigatórios, exames para identificação de doença falciforme, né, então, que são coisas relacionadas à população negra. Né? Isso é pensar de forma interseccional. Né? E aqui eu trago alguns dados, né, no Brasil, 60% dos casos de morte materna no Brasil acontece com mulheres negras, 90% das mortes grávidas poderiam ter sido evitadas,
né? No Brasil, a taxa de morte materna era, né, 62% por 100 mil nascidos vivos, 72 mortes por 100 mil nascidos vivos. A taxa de morte das mulheres negras é de 62,8 e de mulheres brancas é 35. Tudo era, porque está aí de 2013. E aí eu trago esse dado para dizer que se a gente tivesse desagregado, e mais uma vez pensando na interseccionalidade, né, se o ODM fosse um ODM onde trouxesse as especificidades aí, separando, né, tendo a dimensão de raça-cor para pensar as metas no Brasil, por exemplo, a gente poderíamos ter resultados diferentes, porque as mulheres negras morrem de morte materna por conta do racismo, eu não tenho dúvida disso. Rafaela morreu na maternidade, ela não morreu procurando serviço, ela morreu na maternidade. A Aline morreu na maternidade, as mulheres morrem na maternidade. Então, isso tem a ver com racismo institucional. Então, se a gente tivesse pensado em uma meta que racismo institucional tivesse ali presente, talvez não fosse, a taxa tivesse diminuído, Rafaela não tivesse morrido, não é? Então, e a meta do Brasil era 34 alguma coisa, ou seja, se o Brasil fosse só de mulheres brancas, a gente tinha alcançado o ODM, Objetivo para o Desenvolvimento do Milênio, né? Que era o anterior à ODS. Aqui também o caso de racismo institucional, como eu falei, né, do atendimento dentro dos hospitais, e que vai mostrar que as mulheres negras peregrinam mais na hora do parto, levam mais tempo, né, para ser atendido e menor tempo na consulta, né, e estão submetidos a procedimentos dolorosos sem analgesia em maior gravidade. Racismo e aborto, que é meu tema, inclusive, então eu trago casos de 3 mulheres, né, tanto a Jandira tentou fazer um aborto clandestino e não deu, foi mal sucedido, e com isso seu corpo foi carbonizado, enfim, e Jandira era trabalhadora doméstica, né, não tinha conseguido emprego, mas não podia, para não perder o emprego, ela tentou um aborto porque não podia começar o trabalho estando grávida. Né? Aí a gente vê a questão de classe aí presente no contexto dos direitos reprodutivos. E a Caroline era do Nordeste, estava no Rio de Janeiro, e para voltar para casa, ela tinha engravidado e queria voltar para casa e não tinha que fazer o aborto. Enfim, fez o aborto, o namorado simplesmente mandou um zap para ela dizendo boa sorte, não acompanhou ela, e ela morreu também na clínica clandestina. E Griane Barbosa já foi fazer o aborto dentro de casa, né, e aí ela colocou um talo da mamona dentro da vagina e gerou infecção generalizada e Griane morreu de morte materna também por conta do aborto. A história de Griane, em particular, é uma história que, para a gente, ela vai revelar que as mulheres negras têm medo de procurar o serviço, né? Porque o racismo, o estigma do aborto, que aí é essa intersecção que eu trabalho, vai fazer com que as mulheres demorem de procurar o serviço e chega à situação limite, que a gente chama, né? Acho que hoje, no contexto da pandemia, talvez isso até vire um estudo, porque na pandemia, a situação limite foi uma questão muito presente, né? Que as pessoas aguardavam muito para poder procurar o serviço por conta da pandemia, as gestantes deixavam de ir fazer pré-natal, só deixando para ir para o serviço no momento mais grave, e de repente aquele grave era um momento que não era possível reverter nada. E aí a gente tem vivido isso neste momento na pandemia, né? Só fazendo esse paralelo da discussão da situação limite, e que é isso que as mulheres, em geral, as mulheres que estão em situação de aborto, elas aguardam a situação limite, porque o aborto é crime no Brasil, então esse lugar de ser crime faz com que as mulheres tenham medo de procurar o serviço para finalizar o aborto, e em casos graves, termina não conseguindo chegar a tempo, que foi o caso de Ingriane. E Ingriane vai ser uma referência para pensar que não só o estigma do aborto, mas também o racismo institucional se revela aí nessa interação para as mulheres negras na procura pelo serviço. O meu estudo de doutorado vai tratar justamente disso, quando fala que as mulheres pretas, quando comparada com as pardas e com as brancas, demoram mais de procurar o serviço pelo medo de serem maltratadas. Então, para procurar o primeiro serviço, elas têm medo de procurar,
chega a ser o dobro a mais, né, do que as mulheres brancas, porque elas têm medo de ser maltratadas. Então, o medo de ser maltratado ele pode estar ali implicado tanto a questão do aborto, como a questão de ser uma pessoa negra que vai sofrer racismo, e o aborto e o estigma do aborto ele vai ser agravado por ser uma pessoa negra. Então, essa interação do racismo com um contexto já de violência, como o estigma do aborto, se potencializa, né? O racismo vai potencializando aí essa experiência, que seria uma experiência de gênero, né? Estigma do aborto. Aborto é uma experiência de gênero. Aí aqui eu também coloco isso, né? 1 em cada 5 mulheres em idade reprodutiva irá realizar aborto. São as negras de periferia do Nordeste que mais realizam aborto seguro, não que realizam mais, mas eu vou até me corrigir, que declaram mais aborto inseguro, né? Declaram mais aborto clandestino, porque, enfim, declaram mais. Em qualquer pesquisa, tanto do IBGE como no GraveSUS, são as mulheres pretas que declaram mais ter provocado aborto. Então, a gente tem aí uma subnotificação das mulheres, de todas as mulheres, em relação a isso. E Zika vírus também foi uma questão para a gente muito séria, né? E aí uma questão coletiva impactou, um direito coletivo impactou no direito individual. Quando a gente pensa que saneamento básico é um direito coletivo, né? Um direito que está relacionado à moradia, né? A contexto familiar, contexto comunitário, impactou a decisão reprodutiva, aos direitos reprodutivos das mulheres, mas isso não foi de forma homogênea no país. Então são as mesmas mulheres que não conseguem acessar métodos contraceptivos, são as mulheres que não têm acesso qualificado de saneamento básico. Então, é óbvio que no Nordeste isso ia ser mais agravado, como foi, né? Os casos de crianças com microcefalia, né? Os casos onde tudo se tornou mais grave foi no Norte e no Nordeste, porque Zika vírus tem relação direta com saneamento básico, né? Com política pública, com racismo ambiental, né? E a saúde reprodutiva está relacionada ao serviço, ao direito reprodutivo. E esses dois contextos, tanto de saúde reprodutiva como de direito, como de saneamento básico, está vinculado diretamente está ligado diretamente à região Nordeste, região Norte, onde acho que é aqui que eu tenho dado, acontece mais essa inadequação. 8 de cada 10 bebês nascidos com síndrome congênita da Zika vírus são filhos de mulheres negras, porque tudo aconteceu muito mais no Nordeste. O percentual é elevado de pessoas que vivem em situações sanitárias inadequadas. Aí eu trouxe aqui os 2 locais onde teve mais casos na época, né? Bahia e Pernambuco. Se a gente compara com São Paulo, Santa Catarina, em relação a saneamento básico inadequado, Bahia 9,3%, Pernambuco 10,8%, São Paulo 0,6%, Santa Catarina 0,8%, Brasil 6%. Então, ou seja, o Nordeste ele é hiperrepresentado, né, em relação ao Brasil, enquanto a região Sudeste e Sul é subrepresentada, né, vai para baixo, é menor do que o Brasil em relação a serviços inadequados de saneamento básico. As mulheres negras do Nordeste 45% tem menor percentual de uso de métodos contraceptivos quando comparamos com as mulheres brancas dos 4,4%. Então, a gente vai ver aí que essa ausência de direitos que está localizada ao Norte e ao Nordeste, né? É no Norte e no Nordeste que isso acontece de forma mais aguda, né? De forma mais agravada. E essa dimensão que a gente precisa tratar pensando no Nordeste, na região, na raça, e aí a gente está vendo agora aqui o quê? Território, categoria que eu coloquei lá no início também, que é uma categoria importante para a gente pensar em intersecção, né? Território, gênero e raça, né? É o que está aqui posto para a gente nessa lâmina. Aqui só para poder vocês notarem que essa questão da discriminação, que a gente está discutindo, né, da agenda internacional, da agenda aqui em particular, Cairo, não, aqui a agenda de Beijing e de Durban, né, na verdade, o caso de Alane Pimentel
foi um caso acompanhado pelas essas duas agendas, e também de Cairo, né? Mas pensando que a discriminação interseccional de Aline foi vista como uma questão de discriminação contra as mulheres, e também foi visto como uma questão de discriminação racial. Então, é por isso que a gente está vendo aí as ministras da época, né? A ministra da CPI, Política de Promoção da Igualdade Racial, Mulheres, que é a Eleonora, e Direitos Humanos. Então, a gente tem o caso de Aline Pimentel é um caso que a gente tem uma reflexão, né? Tem um resultado que foi pensado e refletido a partir dessa questão, desse olhar interseccional. Então, a Aline não sofreu só por ser mulher, a Aline sofreu por ser mulher negra. Partindo desse princípio, há duas agendas que precisam responder ao caso de Aline Pimentel. A agenda de mulheres, que aí foi a agenda de Beijing, e a agenda de raça, que foi a agenda de Durban. Então, os documentos, quem tiver acesso ao documento sobre a história de Aline Pimentel, vai estar lá o que os documentos de enfrentamento ao racismo, né, de Durban trata para o caso de Aline, e que o documento de Beijing trata para o caso de Aline. Então, é pensar e essa agenda, para mim, ela é muito, esse caso de Aline, ele é muito explícito e nos ajuda a refletir muito sobre essa questão, que não é uma questão etérea, sabe? Assim, é uma questão que a gente consegue fazer, de fato, uma política pública, fazer uma reivindicação a partir dessa agenda interseccional. E aí eu vou partir um pouco. Tem quanto tempo, Richarlis? Pouco tempo. Tá mudo. Manu, oi. Mais uns 15 minutos, fica à vontade. Acho que Pode ser, não, pode ser um pouco mais também, tá? Fica à vontade, não tem problema. tá bom. E aqui é o último ponto, que é sobre interseccionalidade como categoria analítica e metodológica, pensando que raça e gênero são categorias analíticas, né? Não são categorias empíricas, não vale a gente descrever só que são homens e mulheres, ou descrever só que são negros e brancos, a gente precisa dizer por quê. E aí eu gosto muito dessa frase da Ushi, né? Que ela vai dizer que a matriz de opressão, racismo e sexismo, além da categoria analítica, são realidades vividas. Então, não se trata de descrever que são mulheres e negras, por exemplo, mas de compreender por que são mulheres negras, né? Na verdade, fazer essa reflexão do porquê acontece isso com esse grupo. Então, desagregar, estratificar, descrever, tem gente que usa a palavra cruzamento, a epidemiologia não gosta não, cruzamento não seria a palavra mais correta, mas é isso, né? Pensar nessa reflexão de que quando a gente desagrega, quando a gente faz um estudo e desagrega por raça, cor e faz a descrição desse achado, isso é suficiente quando a gente já diz que é um estudo interseccional, sem fazer nenhuma análise, sem mostrar por que as mulheres negras são que morrem mais de morte materna, né? Por que são as mulheres brancas que têm melhor situação de contexto reprodutivo? Então, como é que a gente pode pensar, para além de descrever que são, mas por que são? Pensar no racismo como um marcador estrutural da nossa sociedade. E, a partir daí, raça se torna uma categoria analítica, né? O racismo patriarcal faz com que tudo isso aconteça. Então, raça e gênero se tornam categoria analítica. Aí, aqui, é um pouco para refletir sobre isso ainda, né? Interseccionalidade tem composto um quadro teórico, analítico, epistemológico de estudo sobre desigualdades sociais. No entanto, ainda é incipiente a sua incorporação nas escolhas metodológicas, né? Pesquisas quantitativas, e aí sobretudo, aqui a crítica é para pesquisas quantitativas, tá? Que usa um modelo metodológico e acha que isso é interseccionalidade. Pesquisas quantitativas deve ir além de simples inclusão das variáveis para explorar desigualdade de gênero, raça, classe e outros marcadores sociais. Alguns exemplos incluem desagregar a população de estudo em subgrupos. Aí tem alguém com o microfone aberto. Subgrupos. Ai, me perdi, peraí.
Alguns exemplos incluem agregar a população de estudos em subgrupos que conjuguem raça e sexo. Então, você vai olhar como essa dinâmica de raça e sexo ocorre. Estabelecendo aí é muito da área da epidemiologia, se tiver alguém aqui interessado, né? Estabelecendo um modelo de regressão, separando os grupos sociais, né? Criando variáveis interativas, e não, aí é isso que aqui tem a V extra, mas a Patrícia Ricolles também fala, que não é você adicionar, é você tornar aquilo múltiplo, né? É aquela experiência da intersecção, que não é a soma, né? É você observar essa interação das opressões, né? Aquela. A interseccionalidade segue em outra direção, em relação aos modelos aditivos de opressão. E estão firmemente enraizados no pensamento dicotômicos, né, os modelos de adição, de classificação das categorias sociais, homem e mulher, né, essa coisa toda, sim e não, e que a interseccionalidade não dá para fazer só isso, tem que ser muito mais. O entrelaçamento das opressões possibilita outras interpretações. Então, não só raça, classe e gênero são vistos como sistema de opressão, mas esta abordagem promove uma mudança na direção de um novo paradigma, ao incorporar outras opressões, como idade, geração, orientação, religião, que se entrelaçam, potencializando multiplamente, ou mutuamente. E aqui são alguns estudos que trabalham com a discriminação interseccional, né? Alguns estudos utilizam estigma interseccional, outros utilizam discriminação interseccional. Tem muitos estudos muito vinculados na discussão da saúde reprodutiva, mas muito mais voltado para a discussão de HIV, né? E vocês podem ver, não é nem um viés meu como uma pessoa que estuda saúde reprodutiva e saúde sexual. Se você aí faz uma busca de interseccionalidade, a gente vê que está mesmo que a HIV termina produzindo mais, tratando mais dessa discussão. Vocês estão vendo que está tudo em inglês, estudos em inglês, porque no Brasil tem poucos estudos na saúde mesmo, assim, na saúde ainda são poucos estudos que tratam da interseccionalidade como uma teoria e aplicando uma metodologia a partir dessa teoria. Então, até antes de entrar, eu fiz então uma busca rápida no Cielo para ver se eu achava algum estudo, mas eu não achei. Só em outras áreas, mas não achei na saúde, procurei na saúde. Então, a gente tem esses estudos. Ai, meu Deus. É isso, esses estudos. Tem mais, aí eu vou ter só esses, mas são todos internacionais, então eu achei que talvez não precisasse. E são estudos, em grande parte, estudos qualitativos, tá? Os estudos que trabalham com saúde sexual, saúde reprodutiva, HIV/AIDS, maternidade na infância, na adolescência, são estudos qualitativos. Aí, quando esse primeiro aqui da Vestra, que é um estudo quântico, mas ela não trabalha com saúde reprodutiva, é sobre condições de saúde, morbidade, essas coisas. É isso, gente. E aí eu trago essa frasezinha de Angela Davis, que hoje é aniversário dela, mas foi coincidência, tá? Eu sempre tenho essa frase na minha apresentação, e quando eu vi, gente, vai achar que eu voltei porque é aniversário dela. Poderia ter sido também, né? A homenageá-la também. O desafio do século XXI não é reivindicar oportunidades iguais para participar da maquinaria da opressão, e sim identificar e desmantelar aquelas estruturas nas quais o racismo e o sexismo continuam a serem firmados. Este é o único modo pelo qual a promessa de liberdade pode ser estendida às grandes massas. E, para isso, é preciso ter a lente interseccional, senão a gente não consegue alcançar, né, a população. É isso, gente. Obrigada. Deixa eu sair daqui. Stop share. Pronto. Manu, muito obrigado. Eu acho que entre as inúmeras contribuições, eu acho que foi muito importante o que você conseguiu fazer, que para além de trazer o processo teórico, né, no campo da interseccionalidade, que é uma tradução para discriminações múltiplas e agravadas, né, no termo acadêmico, conceitual, teórico, a partir do que postula o sistema ONU, acho que tão importante quanto a discussão teórica que você trouxe foi esse final, né, de pensar a aplicação da teoria na formulação. Eu acho que
você nos ajudou muito a construir uma orientação de aplicabilidade do conceito para um processo empírico, né? Que se dá, seja no âmbito da prática de pesquisa, mas também na prática de atuação profissional. Muito obrigado por isso. Eu acho que certamente tem colegas que têm questões, então eu já vou abrir aqui para quem... deixa eu só... Vou